Olá, vamos para mais um encontro, Trocas Autênticas. Eu sou a Maria Fernanda, estou mais uma vez aqui com a Simone Grivot, seguindo nos nossos encontros falando sobre transição profissional. Então, nós já temos dois encontros gravados que estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify. E agora, sobre esse tema, né? Mas a gente tem mais outros gravados sobre trabalho, relação saudável com trabalho, limites, que também vale a pena acompanhar lá. Mas dando sequência, né, nessa jornada sobre transição profissional, hoje a gente vai trazer uma pergunta, né, que é uma pergunta de milhões, assim, nesse tema, é uma pergunta que com certeza nos mobiliza, que é: o que é melhor? Uma transição radical ou sutil? Então, já começamos a partir da pergunta, né, desconstruindo um pouquinho ela, assim, que não tem como responder exatamente o que é melhor, né? O que que vai, talvez seja o que é melhor naquele momento para aquela pessoa, mas não tem uma resposta única. De uma forma geral, quando pensamos em transição profissional, muitas vezes vem essa imagem de um movimento mais radical, vou largar tudo, vou chutar todos os baldes, e aqui a gente vai então falar um pouquinho sobre essas diferentes possibilidades e que nem sempre vai ser a melhor opção. Enfim, cada pessoa vai chegar na sua conclusão, no seu processo, mas muitas vezes, quando as pessoas procuram o nosso trabalho, parece que essa é a única opção, é realmente um movimento mais radical. Então, queria, né, passar para Simone, compartilhar com vocês um pouquinho o que é essa visão assim que a gente está trazendo aqui sobre transição radical ou mais sutil. Oi, Simone. Oi, Fernanda. Que bom mais uma vez a gente estar aqui falando e compartilhando com outras pessoas também isso que a gente considera tão importante, né, nessas nossas trocas, que a gente junta as nossas perspectivas e a gente sempre se nutre a partir disso, né, e esse intuito que a gente tem de poder que isso faça reverberar para além de nós, né, também para outras pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Essa nossa pergunta, né, que tu bem falou de desconstruir ela, né, de o que é melhor, né, depende, né, depende quem é, depende que situação é, depende de múltiplos fatores, né, e eu sei que às vezes esse depende parece meio querendo tirar o corpo fora, né, mas na verdade é considerar que existem muitos fatores que a gente tem que olhar para esses fatores, né? Que a gente precisa personalizar. Claro que a gente generaliza e por isso que geralmente essa pergunta surge para as pessoas, né? Para todos nós, o que é melhor? Eu continuo aqui ou vou para lá? O que é melhor? Faço isso ou aquilo? Geralmente esse é o pensamento que vem para a gente, o que é melhor. E aí a gente entender que depende de vários fatores, ok, que fatores são esses? O que que eu posso olhar, né? E conhecer o que é radical e o que é sutil, eu entendo que é uma forma da gente ampliar a perspectiva, porque talvez a pergunta mais eficiente, ou que realmente nos ajudaria mais, seria o que é possível, o que é mais possível, uma transição radical, uma transição sutil, porque aí está dentro das minhas possibilidades. Não é ser condescendente ou pessimista, achar que eu não vou conseguir ou que isso não é para mim. Não é isso. Mas o que nesse momento para mim é possível? Pode ser que eu só consiga realmente uma pequena mudança, e se eu não reconheço valor nisso, que é o que a gente está chamando aqui de sutil, né? Posso desprezar esse pequeno movimento que pode ter sido um grande esforço para fazer um pequeníssimo movimento e que isso pode ser o que vai me tirar do lugar, vai talvez demorar mais tempo, né? Eu acho que entender o que é radical, eu acho que uma boa. Eu gosto sempre das analogias com a natureza, né? Os movimentos radicais, eles são destrutivos e os movimentos sutis, eles são construtivos.
Então, por exemplo, um movimento radical é tempestade, furacão, tormenta, ventania. É um movimento radical. Um movimento sutil é aquela chuva mansa. Então, a tempestade, ela destrói. A chuva mansa, ela molha a terra e dá condição melhor para aquela terra produzir, né? E gerar ali frutos. Mas a tempestade existe. A gente não evita a tempestade, ela existe, ela acontece. E, né, quem somos nós para dizer que a tempestade não é necessária? Sei lá, né, se a tempestade é necessária. Não sei, acho que se não fosse, não existiria, né? Não sei. Mas a gente precisa lidar com as consequências dela, porque ela vai ser rápida e ela vai trazer graves consequências, intensas consequências. Então, uma transição profissional, se a gente faz essa analogia, a, a mudança radical, né, não necessariamente ela vai ser ruim. A gente não precisa entender esse destrutivo como só algo ruim, mas eu vou precisar destruir coisas, desconstruir coisas para construir outras. Eu não construo uma casa se tem uma outra casa naquele terreno. Se eu não demolir aquela casa, eu não construo um prédio, eu não construo uma outra casa, né? Eu não consigo fazer uma plantação, uma horta, se eu não vou lá arar a terra e destruir aquilo que tem ali, né? Então, eu tenho que entender também o que que é esse destrutivo. O desconstruir é uma forma de destruir, né? Às vezes aqui a gente fala assim, ah, eu tenho um entendimento sobre uma coisa e daqui a pouco tu me traz uma ideia e meu castelinho desmoronou. E isso é o desconstruir. Mas com que violência eu desconstruí aquele castelinho? Eu posso ter falado uma coisa para ti que deu no meio, assim, foi um chutar o castelinho. Ou eu posso, Fernanda, quem sabe a gente desmancha esse castelo e pensa em talvez construir um outro, né? Tem formas e formas de se fazer essa desconstrução. E eu acho que entender isso é um bom começo de reflexão, sem ficar filosofando em cima disso, mas vendo formas de sair. E como é que para mim é? E aí, para eu saber como é possível para mim, é possível fazer um movimento radical, eu preciso de um movimento radical, é possível um passinho de cada vez, eu preciso saber quem eu sou, e aí vem o autoconhecimento, né? Então, se a gente entende o que que é radical, e tu diz, né, que as pessoas geralmente chegam para nós com esse pensamento de uma transição radical, né, como objetivo, né, já traçado, assim, né? É natural que a gente enxergue lá na frente para conseguir o impulso de sair onde a gente está. Às vezes, quando a gente está numa. Às vezes, não. Quase sempre, né? Quando a gente está numa situação difícil, é difícil de a gente se movimentar para sair da onde a gente está se a gente olhar só um passinho, né? Imagina, assim, dizer para aquela Fernanda lá de anos atrás que ia sair de um setor de contabilidade numa grande empresa e, quem sabe, tu te torna uma planejadora financeira. Demanda longe, provavelmente, Não, eu né? ouvi isso. Tu enxergava a solução, e tu mandava longe, talvez, ou Uhum. mandaria, né? Mesmo educada como tu. Mas a forma de enxergar lá na frente, que a gente enxerga, né? Então, a solução no movimento radical, às vezes é a única forma da gente conseguir o impulso para sair dali, né? Porque eu preciso fazer um grande impulso, às vezes, para sair de uma situação ruim. E se eu for dar só um passinho, eu não dou o impulso suficiente. Então, às vezes, a transição radical, ela é necessária para fazer que a gente se movimente. E às vezes, um grande impulso de ir lá e fazer uma tentativa, né, bem diferente do que aquilo que a gente está fazendo hoje, é o jeito de se movimentar. Então, não, por isso que não dá para a gente ficar preso no melhor, né? Que eu acho que muito bem tu começou dizendo, né? De desconstruir essa pergunta, mas entender que isso é natural, vem de um funcionamento
nosso de adaptação, né? E aí a mudança precisa fazer uma coisa muito grande, assim, porque senão eu nem vejo. Ai, não, ser planejadora financeira, não, eu quero uma coisa completamente diferente disso, senão é trocar 6 por meia dúzia, né? E continuar na mesmice, né? Mas se a gente consegue ir lá para aquele lugar tão distante, a gente consegue uma outra perspectiva, daquela própria perspectiva que a gente estava antes e que a gente não enxergava direito. Por que que leva tanto tempo para a gente reconhecer, né, a situação que a gente vivia antes, que a gente não conseguia antes? Porque a gente precisou sair dela. Então, às vezes, o movimento radical, ele é o que vai dar melhor condição lá na frente, voltamos no melhor, né? É o que vai dar melhor condição lá na frente para a gente sustentar aquela mudança. Ou não, eu vou precisar recuar, às vezes, alguns passos, mas também que é necessário, que também é positivo, né? Tudo depende da forma como a gente vai lidar com aquilo ali, mas naturalmente a gente enxerga soluções nas coisas mais radicais. Que lá é que é bom, lá é que eu vou conseguir. Aqui eu não consigo, e pertinho daqui eu também não consigo, continua ruim. Aí, acho que mais uma vez tu falou sobre, a gente vai repetir muitas vezes sobre a importância do autoconhecimento e reconhecer qual é a transição possível, também como tu colocou muito bem, naquele momento, né? O que que é possível. Talvez um dos maiores desafios nesses processos, assim, especialmente quando a gente vai viver uma transição mais radical de algo que vai levar o tempo, eu não sei como é que foi para ti, Simone, ou como tu acompanha nos teus clientes, assim, é que às vezes a gente já se enxerga num outro lugar e tem um caminho para percorrer. E ter essa paciência e essa resiliência de entender e respeitar esse caminho que vai ter altos e baixos e aproveitar realmente essa jornada, né? Porque se a gente pensar sempre na vida como um partida e chegada, né? O resultado específico, tem todo um caminho que nós estamos falando aqui de transição profissional, mas é um grande movimento na vida da pessoa, né? Especialmente se a gente vai para um movimento mais radical, a gente está se mudando. Tá acontecendo uma mudança muito grande internamente, né? Como muitas vezes na visão de mundo, enfim, são muitas camadas que estão acontecendo ao mesmo tempo, assim. E no meu caso, assim, eu tinha clareza, inclusive, por exemplo, eu saí do corporativo, fui para o yoga e eu tinha clareza que aquele não era o meu ponto de chegada. Tinha outro ponto, mas ao mesmo tempo eu reconhecia que eu tinha uma trajetória para passar por ali, para talvez chegar lá depois em outros. Mas isso me dava também Não era muito fácil lidar com isso, porque eu visualizava outras coisas, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha um percurso, então lidar com essa ansiedade, com essa angústia, e realmente ir aproveitando cada etapa, eu acho que para mim, pelo menos, foi um desafio, assim, né? Tanto no que imaginava realizar, quanto até em resultado também, em termos mais práticos, financeiros, né? Em termos de como a gente constrói o nosso trabalho a partir das mudanças que a gente vai vivendo. E também vi, assim, movimentos mais sutis terem grandes significados, assim, grandes mudanças, né? Eu via muito isso, assim, especialmente troca de área, troca de chefia. Mas a pessoa está fazendo, assim, um trabalho muito similar, mas ela mudou aquele ambiente dentro da mesma empresa. E, assim, uma transformação muito significativa, né? Porque, enfim, a área, a gestão, a equipe, tudo tem uma influência porque é o nosso dia a dia, né? É como a gente está ali diariamente naquele funcionamento de uma equipe, de uma empresa. Então, assim, não, a gente pensar que movimentos que aparentemente são menores podem trazer, assim, efeitos muito significativos desde os nossos próprios limites. Hoje a gente começou falando algumas coisas sobre limites, né? Desde colocar limites às vezes, eu tô num processo lá no meu trabalho que eu tô dando tudo de mim, assim, e tô me esgotando. Às vezes, eu acho que eu preciso de uma transição, mas eu posso me dar conta, dentro desse processo de autoconhecimento, que eu tô
né, totalmente esgotada, que a minha relação com o trabalho não tá boa e talvez se eu equilibrar um pouco mais, eu nem preciso fazer um movimento tão significativo. Acho que essa também foi uma clareza que eu tive muito grande, assim, quando eu saí do corporativo, de saber que eu também eu também estava querendo me liberar assim de muitos padrões de como eu funcionava, do funcionamento tanto do lugar e como eu interagia com isso, mas que eu ainda não estava pronta, que eu estava com aquela carga assim que o que quer que eu fosse fazer, eu ia levar aquele funcionamento. Então, por exemplo, eu sabia que se eu abrisse um espaço de yoga que fosse, eu ia funcionar da mesma forma, eu ia ter a mesma carga de estresse, eu ia ter porque era assim que eu estava naquele momento, eu sabia que tinha um caminho interno também, né, que eu precisava percorrer. Então, enfim, falei várias coisas aí. O que que vê como tu segue daí? São todas coisas importantes, né, Fernanda? Porque como é que a gente de fora aqui, né, julga alguém e diz que aquela pessoa pode ou não ficar mais tempo naquela situação que ela tá, né? Claro que a gente não faz isso, eu e tu, com os nossos clientes, a gente tem esse cuidado até com pessoas que a gente não conhece, né? Mas porque a gente tem esse cuidado até em função das nossas próprias dores, mas eu acho que além das nossas dores, a gente tem um pouco esse estilo de ser mais empática, assim, né? Então, é uma coisa mais fácil, eu diria, para nós, mas o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, cobra muito que as pessoas sejam resistentes, que elas sejam fortes. Como assim que tu não aguenta qualquer coisinha que acontece, tu já não aguenta? Como assim? Ah, tu tem que te fortalecer, tu tem. E isso distorce muito o que que é realmente saudável e o que deixa de ser saudável, né? Então, isso que tu traz em relação a precisar fazer esse movimento é também a gente saber o quanto que a gente pode organizar para sustentar aquele movimento radical fazendo pequenos passos, porque a mudança lá no final, ela pode ser bem radical, mas se eu, o resultado dela, né? Mas se eu vou dando pequenos passos, as consequências que isso gera são mais possíveis de eu lidar sem prejuízo, né? Então, se a gente pega de novo o exemplo da chuva, qual é a frequência dessa tempestade? Todo dia uma tempestade é difícil de lidar. E às vezes chutar o balde, assim, né? Deixar uma atuação profissional que já está ali minimamente, né, consolidada, para buscar por uma outra área bem diferente, onde às vezes a gente não tem experiência, não tem o conhecimento, não tem como sustentar. Às vezes é o que faz com que as pessoas não deem continuidade naquela mudança, né? Então, poder ter essa condição de parar, e aí, se a gente for falar desse exemplo que tu deu de esgotamento, nem precisa ser um burnout, mas um esgotamento é suficiente, suficientemente grave. O adequado, nem vou dizer ideal, o adequado seria poder parar, poder parar, se reestabelecer e depois pensar no que fazer. Mas a vida exige que a gente faça meio aos trancos e barrancos. E aí, lidando com as consequências da tempestade, às vezes durante a tempestade. E sabendo ou sem saber, a qualquer momento pode ter uma nova tempestade, né? Então, o poder se planejar, e por isso que é tão
é de um privilégio tão grande, né? Alguém que pode contratar um profissional como a gente, porque a gente tem, em primeiro lugar, o apoio para não se sentir sozinho, para ter uma condição um pouco melhor de lidar com aquilo tudo ali. E depois, para poder avaliar isso, né? O que que eu posso planejar, como é que eu posso fazer, que velocidade eu vou precisar fazer. Porque querer uma mudança radical não é o que mais interfere na situação, né? Mas é como eu vou fazer para esse espaço entre um status e outro. É o que tu falou do ter paciência, né, entre o que eu estou agora e o que eu quero lá na frente. Esse tempo, às vezes, ele é mais longo do que a gente imagina. Geralmente. E às vezes e às vezes tem uma idealização, às vezes, quase sempre, né? Uhum. Tem uma idealização de que eu vou sair daqui, vou chegar aqui. E muitas vezes não é isso que acontece. A gente sai de um lugar e a gente chega num lugar que pode ser que nunca seja aquele que a gente determinou ali como onde eu quero estar. E isso pode não ser ruim, ou isso não é, pode não ser o melhor, né? Mas fez com que a gente fosse numa direção do que a gente quer. E se a gente não desconstrói essa idealização, não enxerga isso como idealizado, não é um sonho, é diferente de sonho. Um sonho não é uma idealização. A idealização é aquilo que eu vejo lá, assim, né, como construção da minha mente, como fantasia. E se eu percebo que esse meu desejo é uma idealização, eu já consigo, opa, estou um pouco iludida aqui, né? O que que eu preciso enxergar melhor? E quando a gente tem ajuda de alguém, de um profissional, melhor ainda, contribui muito para isso, né? Para a gente ir tirando essas impossibilidades da gente enxergar melhor o cenário, da gente avaliar melhor o cenário. E principalmente entender que esse tempo talvez vá ser maior do que a gente gostaria. O bom seria eu saio daqui agora e ali imediatamente eu chego aonde eu gostaria. Isso, né, é o, o que todo mundo gostaria. Mas será que isso é o melhor? Não sei, sinceramente, assim, né? Aí considerando realmente dentro da palavra melhor, o espaço, né, entre um status e outro, que é o que a gente chama de transição, nos dá tanta condição de aprendizado, de ser melhor lá na frente, né, de se desenvolver, de ser realmente mais próximo do que aquele profissional que a gente está buscando ser, que não é do dia para a noite. Amanhã eu não vou ser muito diferente do que eu sou hoje. Então, precisa realmente desse tempo de transição, de passar de um jeito para um outro jeito. Não é assim. Até Eu, porque seria meio falso, mas meio artificial a gente passar, né, de um estado para o outro. Não é assim que funciona, né? uhum, uhum. E eu acho que uma postura assim de abertura e curiosidade para oportunidades, eu acredito que ela contribui muito, assim, né? Porque quando a gente olha para a nossa trajetória, para a trajetória de clientes, pessoas que nós acompanhamos, muitas vezes o que aconteceu não era o que pensávamos que ia acontecer, assim, né? A gente tem uma visão, uma ideia, assim, de como as coisas vão se direcionar, mas a vida em si, ela é muito mais, assim, aberta em termos de possibilidades e oportunidades. Então, quando a gente fecha muito a visão, né? Ah, eu tô aqui, eu quero fazer isso desse jeito.
talvez a gente possa estar perdendo outras oportunidades e outras possibilidades, assim, né? Eu tenho conversado muito contigo sobre, às vezes, também opções, assim, entre os caminhos, né? Ah, eu tô dentro de uma empresa, eu vou trabalhar 100% como autônoma, ou talvez eu possa ter um caminho do meio, uma consultoria, manter algum vínculo, alguma renda. Então, assim, visualizar diferentes possibilidades e se abrir para o que possa chegar. E aí é muito legal quando a gente conversa com outras pessoas. Nós falamos muito sobre isso também no outro encontro, né? Em conversar com pessoas, em trocar, para realmente, né, se colocar com mais abertura, o que às vezes é difícil, dependendo das nossas mobilizações internas, emocionais e do que possa estar acontecendo. Mas eu acho que uma postura realmente assim de abertura, eu tenho uma intenção de onde eu quero chegar, mas nós nunca sabemos o que que a vida vai apresentar e o tipo de oportunidades que possam surgir que eventualmente nunca tivemos nem ideia que poderiam acontecer, né? Então acho que isso é uma coisa que eu queria compartilhar. E outra coisa, assim, um alerta, que a vida às vezes ela é eu vejo quase como a gente mexe numa pecinha, assim, né? E eu imagino que tu já deve ter visto isso acontecer, né? Então a pessoa decide fazer uma transição profissional, eventualmente várias coisas na vida acontecem no mesmo tempo. Então, assim, acho que por prática a gente vê assim, ai, quando vê a pessoa se separa, pode acontecer. Então, assim, quando a gente se coloca realmente numa abertura, né? Às vezes muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, e aí esse cuidado que tu falou, né, dessa força destrutiva, que a gente está falando assim de coisas que vemos realmente acontecer na prática. Não sei como é que é para ti, mas eu já vi várias coisas assim, realmente dinâmicas, de onde a pessoa mexe numa estrutura e outras estruturas se movem, né? E aí, por isso esse autocuidado, esse cuidado com como a gente vai organizar essa destruição, essa transformação, né? Esse fogo que está queimando muitas coisas, vai ser bem importante, porque a partir do momento que nós nos movemos, a gente não tem controle de como as dinâmicas da vida se desenham, se redesenham, se reconstroem. Ou às vezes a pessoa já está pensando em pedir demissão quando vê que foi demitida. Tem coisas que a gente vê acontecer nos processos, assim, nos processos de diferentes dinâmicas muito muito maior do que essa ideia do planejamento e dos passos que a gente tenta construir, né? Não sei como é que isso ressoa para ti, assim, mas fiquei com vontade de Uhum. compartilhar. É, é sempre melhor ter um plano ruim do que nenhum plano. É melhor corrigir um plano ruim do que não ter plano nenhum, né? Então, se a gente consegue minimamente ampliar essa perspectiva, né? Por isso que eu sempre convido as pessoas que eu atendo no início do processo, principalmente, mas em momentos durante também, mas principalmente no início, a dar um passo atrás, porque é que nem a gente enfia a cabeça dentro de uma caixa, né? A gente não enxerga o que que tem dentro da caixa. A gente tem que tirar a cabeça de dentro da caixa e olhar de fora aquela caixa. E as situações que a gente vive na vida, por isso que é tão fácil dar pitaco na vida dos outros e encontrar soluções para os problemas dos outros, porque a gente não está dentro daquele problema. Não é a gente que está lá, né, para resolver. Então, não é só por mal, é porque realmente é mais fácil de enxergar estando de fora. E por isso que é preciso dar esse passo atrás, porque aí eu consigo ter uma perspectiva um pouquinho mais de fora daquela situação. Completamente de fora não tem como, porque sou eu que estou vivenciando aquela situação, eu não me dissocio de mim, né? Eu não saio do corpo. Eu vou continuar aqui, mas eu preciso me distanciar o possível. Por isso que antes eu falei, né, que o adequado seria que a gente pudesse parar, porque parar é sair de dentro daquela situação ali, né?
é dar um distanciamento daquela situação ali. E aí, então, avaliar o que fazer, né? Mas isso geralmente não é possível. São pouquíssimos casos que eu conheço de pessoas que puderam, né, fazer esse tempo de pausa. São pessoas que eu realmente conheci, que eu tive contato, são pouquíssimas. A gente ouve falar, às vezes, né, de pessoas famosas, pessoas, né, que a gente acha que conhece, né, porque vê na rede social todo dia, mas também são poucos. Não é assim algo tão simples fazer isso, e não quer dizer também que tenha sido fácil para essas pessoas que pararam, né? Mas que bom se a gente pudesse parar. Então, encontrar de novo o que que é possível, o que que eu posso fazer, mesmo estando mergulhada nessa situação, tentar tirar a cabeça para fora de vez em quando para respirar, porque senão eu vou me afogar, né? Então, o que faz alguém se afogar é ficar se debatendo em excesso. Mas se eu flutuar, eu não me afogo, mesmo que eu não saiba nadar. Mas que condição eu tenho de flutuar? Eu preciso de tranquilidade para flutuar. Se eu estou aqui desesperada, preocupada, ansiosa, como é que eu vou flutuar? É impossível. Não tem como exigir isso de alguém. A gente tem como dar apoio para aquela pessoa reduzir um pouco a ansiedade, para ela reduzir um pouco o medo. Ontem eu escrevi sobre as inteligências artificiais, essa forma de colocar, né, um outro assunto para a gente falar também, né, em relação à transição também, que vai interferir bastante, já está interferindo, né, mas de enxergar de uma outra forma, né, e a gente falar sobre isso é meio que dar uma condição da pessoa flutuar um pouquinho. Às vezes ela vai precisar de uma boia salva-vida para flutuar, porque enquanto ela está ali ansiosa, com medo, né, se eu der o braço para ela, talvez ela me afunde junto. Então, só eu ser a boia para ela, pode ser que nem eu e ela a gente consiga, né? Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade do quanto eu posso entrar naquele. Por isso que a gente não faz processo com um amigo, com um parente, né? Porque a gente está envolvido naquela situação. Tu falou bem, né, disso todo do entorno do que interfere. Ah, e a pessoa pediu, né? Eu quero mudar tudo do jeito que tá, não dá mais. Eu não quero mais nada do que eu tenho, porque a minha vida não. Eu quero fazer tudo diferente. Eu quero fazer uma mudança. Aí pediu, as coisas começam a acontecer, né? Aí todo o entorno vai interferindo, né? A gente enxergar a vida da gente como aqueles pontos conectados, né? Tá tudo conectado. As coisas não estão soltas. Os fios estão todos conectados. Uma situação conecta na outra. A gente mexe numa coisa, mexe na outra ali. Não tem como, né? É impossível que qualquer movimento que a gente faça tem uma interferência que às vezes a gente não vê, a gente não percebe, mas eu preciso saber que alguma interferência gerou, e às vezes pode ser no casamento, pode ser, né, com os mais próximos, ali com a família, com filhos, e gerar crises, né, outras crises. Então, isso também é importante, né, quando a gente vai montar um planejamento, ter essa ação sobre o ambiente, né, sobre o que está no entorno da gente. Não tenho condição de lidar com, tá na China, mas eu pensar no que está próximo de mim, né, o meu núcleo mais próximo. Então, meus filhos, marido, esposa, quem são aquelas pessoas ali que vão ser diretamente afetadas pelas decisões que eu vou tomar. Então, eu preciso que as pessoas saibam do que eu quero, nem sempre vão me apoiar, né? Mas às vezes apoiam mais do que a gente espera, né? Então, considerar esse entorno próximo também, porque quanto menos interferências negativas a gente tiver, ou quanto menos interferências inesperadas a gente tiver, melhor. Aquelas que não tem como prever, faz parte. Não sei quando vai ter de novo uma outra tempestade. Eu tô aqui, sabendo que uma hora vai ter, mas isso eu não tenho como prever, mas tem coisas que eu consigo, que nem tu disse, conversando com alguém, tentando ver outros cenários, outras situações semelhantes, sabendo que para mim não vai ser igual.
mas eu tenho mais informações, eu já consigo mais ou menos prever. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, porque aí isso aconteceu comigo e ninguém me avisou, ninguém me disse que ia ter. E tu foi buscar informações para saber como poderia ser isso que tu buscou? Tu já pensou, né, no que está sob a tua responsabilidade de buscar essas informações? Será que alguém tinha que bater na tua porta e te dizer, ó, cuidado, hein? Vai ter uma tempestade, ou pode ter uma tempestade, né? O que está sob a nossa responsabilidade? E até pensando nessa pergunta aí que tu trouxe, assim, o que ninguém me disse, né? Talvez não o que ninguém me disse, mas assim, eu vou responder não o que ninguém me disse, mas talvez o que foi mais desafiador para mim, eu não tinha tanta consciência que seria, e aí a minha experiência pode ser que para outras pessoas sejam diferentes, assim, né? Mas pela experiência de viver uma transição radical, acho que uma das coisas mais desafiadoras foi levar um tempo para chegar no meu trabalho como eu gostaria de realmente entregar ele, um trabalho mais com a minha cara, né? Para além junto com as técnicas e, enfim, os estudos, assim, e isso é uma coisa que tu, Simone, sempre me ajudou bastante a construir, assim, né? Porque quando a gente faz uma transição mais radical, por exemplo, de uma mudança de profissão, de profissão mesmo, agora eu vou funcionar de um outro jeito. Normalmente nós vamos estudar e nós vamos ter um tempo, né, para se desvincular um pouco daquele caminho, passar por essa destruição, construir. E essa construção a gente vai absorvendo informações e aí vai ter o tempo de fazer o trabalho mais do nosso jeito, né? E esse tempo, para mim, eu acho que é uma das coisas que me surpreendeu, assim, porque levou bem mais do que eu imaginava para eu conseguir, nossa, isso aqui é o que eu realmente queria fazer. Então, em vários momentos nós vamos entregando, já vamos nos nutrindo de poder fazer uma coisa que gostaríamos, mas talvez leve mais tempo para realmente sentir assim que o que. Porque acho que só reforça aqui que o que a gente está trazendo, que a transição profissional é um grande processo de autoconhecimento. Às vezes a gente pode estar vivendo um processo de autoconhecimento que vai desencadear uma transição profissional, às vezes é o contrário, a gente começa ali com questionamento, mas é um grande processo de autoconhecimento e um grande processo de autoconhecimento vai envolver transformação, vai ter destruição, vai ter renovação e é a vida acontecendo, né? Acho que esse é o que a gente está tentando fazer aqui, é compartilhar e pensar junto, né, com vocês, assim, sobre quais são os caminhos possíveis para a gente conseguir fazer isso e ao mesmo tempo, porque não deixa de ser, né, trocar a roda do carro com ele andando em muitas situações, né? Então, acho que a gente já está indo para os minutinhos finais, a gente pode pensar nesse fechamento também. Não sei se tem alguma coisa que tu compartilharia, assim, da tua experiência ou desse algo, assim, não o que que ninguém me disse, mas o que que tu reforçaria, assim, né, que talvez fique um pouco mais oculto, assim, do processo. Uhum. Acho que isso do ninguém me disse é o que me faz gostar tanto da mentoria, sabe? Porque eu sempre, naturalmente e informalmente, eu busquei por mentores. Eu fui atrás das pessoas que sabiam mais que eu, que tinham mais experiência que eu, e eu andava meio na cola delas, assim, sabe? Porque que eu acho que eu sempre tive essa característica, assim, de ser desbravadora, assim. Queria aquilo que as pessoas ainda não viam. Eu não era assim, eu sou assim, né? Eu enxergo algumas casas na frente, assim, né? Então, isso fazia com que eu não andasse entre os iguais, né? Eu buscava com pessoas mais experientes. Então, eu fui descobrindo a mentoria na prática antes de conhecer as técnicas, né? E a primeira formação em coaching que eu fiz, eu lembro que a gente recebeu, acho que no segundo dia, recebeu assim, né,
algumas orientações para fazer a prática, a primeira prática, e eu lembro de estar fazendo aquela prática da forma como foi orientado, não era assim solto, né? E nos primeiros minutos, assim, nos primeiros instantes, eu me enxergar naquele lugar, assim, perceber assim, mas isso é o que eu já faço, isso é o que eu já sou. Então, eu acho realmente assim muito bonito esse processo da mentoria, porque a gente pode compartilhar com as pessoas as nossas experiências, os nossos perrengues, as nossas conquistas, aonde deu certo, mas principalmente, independente de certo ou errado, independente do resultado, mas o que a gente experienciou, o que a gente sentiu, o que a gente viveu. Eu uso muito o exemplo do. Eu já dei um passo e eu senti que tem uma poça d'água ali, já me molhei. Eu posso avisar para ti que está vindo atrás, olha só, tem uma poça d'água aqui. Quem sabe tu contorna aqui. Não garante que no contornar tu também não vai pisar na poça d'água. Não garante. Mas eu não preciso deixar que tu pise na poça d'água que eu já pisei, se eu posso dizer, ô, Fernanda, tem uma poça d'água aqui, né? É uma coisa muito natural minha. Então, eu acho que a mentoria tem muito disso que tu estava falando, assim, né? Da gente poder ampliar a perspectiva da gente e ter experiências mais saudáveis, sem precisar passar por certos perrengues, se a gente ouve as experiências dos outros, se a gente se inspira nas experiências dos outros, né? Se a gente respeita aqueles que vieram antes da gente, se a gente dá esse valor, né? E tu falou disso tudo que gera na gente, assim, né? Que tira do lugar em relação a essa mudança de atuação, né? Mexe muito na identidade da gente, o trabalho que a gente faz. E eu lembro, acho que foi quando a gente se conheceu, né? Acho que foi naquele dia que a gente se conheceu, inclusive, que era, a gente fez uma roda, assim, estava se apresentando, e eu fiquei para me apresentar por último e fiquei, assim, observando como as pessoas diziam, eu sou a fulana e eu sou tal profissão, né? Eu sou o fulano e eu tenho tal profissão. E as pessoas falavam quem elas eram a partir das formações e dos trabalhos delas, né? E quando eu fui me apresentar, eu disse, eu sou a Simone Grivot. Isso me faz ser quem eu sou em primeiro lugar. Depois vem o que eu faço, ou o que eu estou fazendo, ou o que eu pretendo fazer, ou o que eu estudei, ou o que eu aprendi. Mas em primeiro lugar, eu sou a Simone Grivot, né? A gente precisa ter isso acima de qualquer coisa. É claro que o trabalho ele constitui a nossa identidade, mas ele não pode ser a nossa identidade. Ele não é a identidade, mas ele faz parte da identidade. Eu sou também a Simone Grivot, que atende pessoas e faz processos de mentoria e dá cursos. Mas eu não sou só isso, eu sou, em primeiro lugar, a Simone Grivot, sou filha do meu pai e da minha mãe, irmã dos meus irmãos, né? Do lugar que eu vim, de onde eu vim, das experiências que eu tive. E depois vem o trabalho. Mas se a gente dá essa, não é nem importância, né? Mas a gente fica dependente desse lugar profissional que a gente ocupa, que ocupa realmente, né? Boa parte do tempo da gente é real isso. Mas se a gente tem clareza de quem a gente é, independente daquele trabalho que a gente realiza, talvez possa ser, desculpa que ficou bastante longo, mas talvez possa ser uma boa forma de fazer um primeiro movimento para uma transição, que pode ser radical. E daí, né? Se o meu desejo é esse, de fazer uma coisa bem diferente do que aquela que atualmente eu estou fazendo, né? Vamos em frente. Eu vou apoiar, tu vai apoiar, né? A gente vai dar, né, todo o apoio que a gente puder, mas saber quem eu sou, independente daquele trabalho que eu realizo, daquela profissão que eu construí. A Acho gente que isso pode pode ser fazer, um a gente pode fazer um encontro também sobre movimento. esse tema, né? Porque justamente às vezes a transição ela fica tão emaranhada com tantas coisas, porque
a identidade profissional ela tá tão vinculada com quem eu acho que eu sou, e eu particularmente sinto que foi o meu caso, né? Tava muito identificada ali com as pessoas, com o lugar, e aí fica o movimento ele é mais visceral assim, né? E conforme a gente consegue talvez criar essa um pouquinho de distância, esse entendimento, vai ficar mais fácil. Por isso, talvez para algumas pessoas seja mais fácil, mais difícil para outras também, né? Mas acho que é um ótimo ponto, né? Que é aquela pergunta, né? Quem eu sou além do meu crachá, né? Da minha profissão, né? A gente poder dizer isso, né? Nos apresentar também para além do que fazemos, né? E Mas sem desconsiderar isso, né, sim, Fernanda? Porque a gente fez tanto, né, e se empenhou tanto para ter aquele crachá, ou aqueles títulos e aqueles rótulos todos, e que a gente quer dizer, olha só, eu tenho, sim, posso dizer que eu tenho, né? Não é isso, mas é quem eu sou acima disso. Isso vem depois, né? uhum, muito bom. Bom, tentando trazer um resuminho final, assim, para nós fecharmos, né? Hoje a gente trouxe a pergunta, tem meu caderninho. O que é melhor, né? Uma transição radical ou sutil, né? E acho que a gente mudou essa pergunta para pensar qual é a transição possível para mim nesse momento, né? De acordo com o que eu estou vivendo dentro da minha realidade, o que é melhor para mim nesse momento. Lembrar que o movimento mais radical ele tende a ter um processo maior assim de transformação mesmo, né? De coisas que vão embora, coisas novas que vão surgir. E o processo pode ser também mais manso, mais suave, cada um vai encontrar a sua forma. Acho que boas doses de paciência, entender que as coisas não funcionam no tempo normalmente que a gente espera, né? No geral, tem um outro tempo das coisas. Convidar uma postura de abertura, de curiosidade, de conversar, de trocar e de não se fechar só numa visão daquilo que tu imagina que é uma possibilidade, porque, gente, assim, são muitas possibilidades, a vida nos surpreende de muitas formas. E acho que é isso, né? Transição profissional é um grande processo de autoconhecimento, vai mexer nas estruturas e contem com o trabalho da Simone, com o meu trabalho, a gente está aqui, podemos apoiar vocês para além desses encontros, né, nos nossos trabalhos individuais, mas aqui também de coração muito aberto para compartilhar tudo aquilo que a gente gostaria de ter ouvido lá, né, Simone, lá atrás. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Mais algum comentário para a gente fechar? Não, acho que é isso. Eu me perguntou aquela hora o que, que ninguém me disse, né? Eu contei toda aquela história, mas basicamente para resumir que é, a gente tem que ir atrás um pouco daquilo que ninguém vai dizer para a gente, mas que a gente vai ter que ir atrás e buscar vários elementos que não vão ser uma coisa que alguém vai nos dizer, mas um conjunto disso tudo e principalmente a abertura da gente, do nosso próprio movimento em ir, né, em buscar, em estar aberto, como tu disse, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.